Convido todos, então, para serenar nosso coração, a nossa mente, e todos unidos num só pensamento, buscarmos Jesus, nosso irmão maior, para que, nessa noite, possamos angariar conhecimento, luz, para que assim nossas vidas seja mais tranquila e mais suave. Que Deus, nosso Pai de infinito amor, através dos seus mensageiros amigos, possam nos abençoar, nos iluminar, principalmente o nosso companheiro Wellington, para que assim tenhamos muito conhecimento, Senhor, e possamos aproveitar o melhor dessa noite. Que possamos todos nós, envolvidos num só pensamento, angariar o melhor de tudo que o nosso companheiro trazia dessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua paz, pelo teu amor, pela tua misericórdia para com todos nós. E assim, em teu nome, damos por iniciado o nosso Evangelho Online. Que assim seja. Meus amigos, prazer estar aqui de novo, para a gente poder falar sobre o Vinha de Luz, esse livro tão interessante que proporciona lições muito reflexivas para todos nós. E eu tenho um carinho especial pelo Vinha de Luz. Quando eu participava do programa da Rádio Bandeirantes, do SEAC, falávamos agora há pouco do SEAC, nós tínhamos um momento em que nós fazíamos uma reflexão sobre os textos do Vinha de Luz, eu, Carlos Luz, a Ângela Moraes, a Célia, nossa querida saudosa Célia, o Richard, enfim, bons tempos, bons tempos. Então, o Vinha de Luz é um livro que sempre me agrada muito. Ou, como a gente já conversou várias vezes, eu faço a leitura do texto, eu estou com o texto aqui, eu faço a leitura e vou fazendo os comentários, o texto é curto, então possibilita nós trabalharmos dessa maneira. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. É interessante isso porque a gente encerra o capítulo de O Livro dos Espíritos das Leis Morais com o capítulo Lei de Justiça, Amor e Caridade. Percebam que o amor e caridade vem depois, a justiça vem primeiro. A justiça ela sempre precede o amor e a caridade. E se essa justiça ela não exceder a dos escribas e dos fariseus, a nossa entrada nesse reino de paz, que é a paz íntima, que é o mundo íntimo da alma, em tranquilidade, em paz, fica extremamente muito difícil. É preciso pensar além, em algo mais, num plus, ampliar esse sentido de justiça. Os escribas e fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Os escribas, eles eram dotados de grande intelectualidade, eram os intelectuais da época, de inteligência sofisticada. Eles não eram inimigos de ninguém, mas quando a gente fala dos escribas, fica sempre um ponto para a nossa reflexão. Porque o espírito, quando a gente vai estudar lá a lei do progresso, a gente entende que o espírito, ele progride intelectualmente e moralmente. Esses são os dois campos de trabalho para o espírito. O espírito, ele precisa conhecer, ele precisa entender as leis naturais, compreender o funcionamento das leis naturais e depois ele aplica essas leis naturais, ou seja, ele entra no campo moral, no campo das relações, no campo que diz respeito entre ele consigo, ele com Deus e ele com o próximo. Então, o espírito, ele primeiro aprende, ele compreende, vem a lição, ele entende. Imagine, a gente vai para a sala de aula e começa a aprender, vamos lá, matemática. A gente aprende, então, por exemplo, a resolver algumas questões de álgebra, de geometria, e depois, só depois, nós conseguimos aplicar essas questões. Então é natural. Primeiro ele aprende, depois ele aplica na moral. O grande desafio é o indivíduo não se
encantar com a sua própria inteligência e julgar-se acima dos outros, julgar-se melhor do que os outros. O grande ponto da intelectualidade é que o desenvolvimento dessa intelectualidade, e nem sempre o progresso moral acompanha isso, é que ele deve colocá-la em benefício do coletivo, em benefício daqueles que estão ao seu redor. Então o espírito progride e coloca aquela inteligência em benefício dos outros. Aquela inteligência que ele adquiriu, aquela capacidade intelectual que ele adquiriu, ela deve servir para facilitar a sua vida e, naturalmente, a vida daqueles que estão ao seu redor. E não ser motivo de vaidade, não ser motivo de orgulho exacerbado por ele ter aquele dom, por ele ter conquistado aquela capacidade intelectual. Então, quando a gente fala aqui dos escribas, porém, muitas vezes nós acabamos nos enganando. Não adianta, seria muito fácil chegar aqui e falar, não sinta vaidade, não seja vaidoso. Como é que você vai lidar com isso? Não fique triste. Alguém consegue não ficar triste acontecendo alguma coisa extremamente desoladora? Se alguém vem e fala, não fique triste, você consegue não ficar triste? Não, não é assim. Fique feliz, você fica feliz. A gente sabe que não é dessa maneira que funciona. Não fique vaidoso. Não é dessa forma. O grande ponto é o espírito compreender o nível em que ele se encontra e fazer uma autoanálise. O porquê que eu estou vaidoso? Não adianta ele também pegar esse sentimento e jogar para debaixo do tapete. Ele precisa fazer um autoestudo. Então é para isso exatamente que vai servir a questão do conhecimento. Ele vai fazer uma autoanálise. Ele vai aplicar a si essas questões e desenvolver, então, uma melhor maneira de lidar com essa inteligência, com essa intelectualidade. Não era o que acontecia com os escribas e nem com os fariseus da época. Embora eles não fossem inimigos da humanidade, eles se sentiam vaidosos, orgulhosos, um porque tinha uma grande intelectualidade, ditava as regras, proporcionava as leis, tecia toda a legislação de uma sociedade, e os outros porque eram os grandes religiosos, aqueles que detinham o poder. O ser humano era aquela época, ainda hoje é necessário que a gente trabalhe isso, mas é muito apegado ao poder, a essa condição, que de certa maneira faz com que ele pense ser melhor do que os outros. Aí vem a doutrina da imortalidade da alma, da reencarnação, e mostra que todas essas questões, elas são contingências existenciais. Eu não sou melhor do que ninguém. Isso é contingência existencial. Uma hora nós estamos bem, outra hora não estamos tão bem assim, e as posições elas vão se alternando. O mérito que fica é realmente o mérito das conquistas morais, das conquistas do coração do espírito. Então, percebam que o Emmanuel continua aqui no texto. Cumpriam deveres públicos e privados, olha só, eles cumpriam os deveres, não deixavam de cumprir os deveres. Nós cumprimos os nossos deveres, mas será que isso é suficiente para praticar essa lei de justiça que nos possibilitará a paz de consciência? Respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina. Isso é muito importante para a gente. Adianta nós reverenciarmos a doutrina espírita se nós não colocarmos em prática a doutrina espírita? Lá na questão 918, quando Santo Agostinho vem e recomenda o autoconhecimento como primordial, é importante a gente pensar na pergunta que faz Kardec. O Kardec faz, olha, um meio prático e eficaz que proporcione a nós, nesse mundo, a melhora. E aí os espíritos vão responder. Um meio prático e eficaz, ou seja, a doutrina espírita sendo colocada em ação. Ela não fica apenas como letra. Não adianta absolutamente nada nós nos reunirmos aqui, efetuarmos o nosso estudo, se a gente não leva isso para fora. Até porque, por questões de estatística, a nossa vida, ela se opera, ela se configura, ela é executada fora do centro espírita, fora dos estudos espíritas.
Quanto tempo a gente fica num centro espírita por semana? Agora, quanto tempo nós convivemos com a nossa família? Quanto tempo nós estamos na atividade profissional? Quanto tempo nós estamos no mundo das relações, para além da relação que nós temos no centro espírita? Então, isso é a prática do espiritismo, é o espiritismo vivo, é o espiritismo funcionando e proporcionando condições de nós termos uma vida mais saudável, uma vida melhor conosco, na relação que nós temos com nós mesmos, na relação que nós temos com essa revelação divina, com esse transcendente, e na relação que nós temos com o nosso próximo. Então, essa justiça, ela precisa, essa prática, ela precisa estar além, é preciso sempre fazer algo mais. Atendiam aos preceitos da fé. E ele bate nesse ponto, ou seja, só isso não basta. Não adianta só atender aos preceitos da fé, é preciso ir além. Essa fé, e conforme a gente lê e estuda o tempo todo, ela precisa ser uma fé com obras, ela precisa ser uma fé com ação, com uma boa convivência, com uma convivência fraterna. E eu não estou dizendo aqui que é fácil, que é simples, entretanto é possível. Num determinado momento de O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: podemos vencer as provações existenciais? E os espíritos respondem: sim, fazendo esforços. Poucos dentre vós são aqueles que se esforçam. Um amigo meu outro dia comentou que os espíritos nos deram um puxão de orelha. Nos fizeram uma admoestação. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo como uma mensagem repleta de otimismo. Nós podemos vencer as provações da existência desde que façamos esforços. É preciso se esforçar para poder vencer as provações existenciais. Então, isso vai para além da fé. É a fé com obras. É a fé sendo praticada na sua essência com ações. Eles jejuavam. Essa questão do jejum é significativo. Adianta você abster o seu corpo de alimentos, sendo que você, por exemplo, não controla, não contém a sua língua? A língua é uma ferramenta das mais poderosas. Ela tanto pode criar boas coisas, como ela pode produzir desastres e tragédias de todos os tipos. Então, adianta jejuar? Então, percebamos que os espíritos, eles estão sempre nos convidando a essa visita íntima. O sujeito visitar o seu mundo íntimo, fazer uma autoanálise. Porque para nós, e até um mecanismo de defesa do próprio ego, a gente olhar o outro, a gente projetar no outro, mas todas as vezes que eu faço uma crítica, ela é sempre uma informação. Todas as vezes que eu faço uma crítica, cabe-me voltar os olhos para mim e analisar. Será que isso que eu estou criticando no outro não é uma projeção? Não é uma espécie de sombra e que eu não quero ver porque eu não dou conta de lidar com isso? Então é muito fácil a gente sempre olhar para o outro. Mas e para nós? E para nós mesmos? Para as nossas grandes dificuldades e os nossos grandes desafios? Essa semana, participando de um processo de seleção para trabalho, estava entrevistando algumas pessoas, eu sempre costumo fazer duas perguntas. Me fale 3 virtudes. É impressionante como nós conseguimos nos atrapalhar com essa pergunta. A gente não para fazer uma autoanálise, por isso que a gente se atrapalha. Agora me fale 3 limitações, 3 dificuldades, 3 pontos que você acha que deve desenvolver. Todos nós temos essa dificuldade, ou quase todos, é claro. Tem gente que tem uma boa noção de si mesmo. Mas é impressionante como as pessoas patinam. Olha, disse um dos candidatos, eu não parei para ver isso, nunca parei para fazer essa análise. O que eu tenho de bom, meu Deus? O que eu tenho a melhorar ainda? Então, a gente conhece isso, conhece aquilo, jejua, vê o universo externo, entende de política, mas e de nós mesmos? Será que nós ainda somos um mero desconhecido? Esse é um ponto que fica para a gente pensar. Então, eles jejuavam, pagavam impostos.
Imposto, o próprio nome já diz, é imposto. Não é voluntário, é imposto. Adianta simplesmente pagar, é imposto. Isso não resolve nada. O importante é o indivíduo fazer essa reflexão. E eles não exploravam o povo. Essa colocação é formidável. Eles não exploravam o povo. Mas o fato de não explorar o povo quer dizer que eles faziam algo para o povo? Não fazer o mal não é a mesma coisa do que fazer o bem, e os próprios espíritos disseram isso. Para não fazer o mal, eu fico quieto. Porém, numa reflexão um pouco mais ampla, um pouco mais requintada, eu consigo compreender que não fazer o mal equivale, não fazer o bem equivale a fazer o mal. Eu me omito diante daquilo que eu poderia fazer e que traria algum progresso, e traria algum benefício. Então não adianta não explorar o povo, não adianta não explorar as pessoas, não. É preciso fazer o bem no limite de nossas forças, no limite do nosso nível de compreensão. Naturalmente, diz aqui o Emmanuel, em casa deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Adianta cuidar apenas da família? Eles faziam isso, os escribas e os fariseus. Eles respeitavam absolutamente tudo isso. Mas adianta ficar só nesse ponto? A família, o lar, a nossa casa, ela deve ser uma extensão para a prática do bem. Então, aquilo que eu faço em família, o amor que eu dedico aos meus, o espírito vai treinando isso ao longo do tempo. Ele vai, então, colocando em benefício dos outros. Ele vai amplificando, ele vai estendendo isso. Eu passo, então, a amar para além dos meus, eu passo, então, a praticar o bem para além dos meus. É sempre um treino constante. De tal modo que o espírito vai ampliando essa sua família e ela vai ficando imensa. Qual é a família espiritual de Jesus? É toda a humanidade. Perceberam como um espírito que já avançou no nível de Jesus, ele tem uma família ampla, ele não faz apenas para os seus. É claro, é um dever atender os seus, é óbvio, são os que você deve atender primeiro, eles estão ali com você, o seu primeiro dever, o seu primeiro compromisso é com eles. Mas eu vou paulatinamente desenvolvendo esse campo e ampliando isso. Esses laços de amor, eles vão ficando cada vez mais fortes. Allan Kardec faz uma colocação em O Livro dos Espíritos fantástica. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Percebam que amar vem primeiro, ser amado depois. À medida que o espírito ama, ele vai ampliando esses horizontes. Amplia isso. Diziam alguns filósofos que o amor é uma decisão. Por N razões, por N motivos, eu decidi amar alguém. Não me importo se ela me ama ou não, mas eu decidi amar. E o amor é o quê? É a fé em ação. É exatamente essa construção desses laços de afeto, mas agindo. A prece é boa, é uma ferramenta excelente, maravilhosa, mas a ação ela entra nisso também. Então ela vai para além da minha casa, para além daqueles que estão comigo. Entretanto, diz ele aqui, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Olha que colocação interessante. Eles faziam tudo isso e não bastava. E o porquê não bastava? Quem que é o emissário celeste? É Jesus. Segundo a doutrina espírita, é o espírito mais evoluído que já esteve aqui. Jesus, ele quer sempre colocar a régua lá em cima. E tá certo isso daí. Tem que sempre nivelar por cima mesmo, que é para a gente buscar o alto grau de caridade, de amor, de desenvolvimento, de sensibilidade. É isso. Então ele vai jogar sempre em cima. Olha, você fez tudo isso, mas é bom, é legal, é válido, ninguém aqui está deslegitimando isso, mas é preciso ir além, é preciso mais. Perceba que quando Jesus coloca essa regra alta, ele nos estimula a buscar. Ele nos estimula a sair do campo da mediocridade. O medíocre é aquele que faz algo na média. Ele nos convoca à excelência. Tem uma mensagem belíssima em O Evangelho segundo o Espiritismo, que chama O Dever, e que fala exatamente disso.
Deus não aceita rascunhos. Ou seja, eu preciso ir além. Ah, você chegou até aqui, que bom. Pense na próxima etapa, pense no próximo degrau. Você já ama a sua família? Você já cumpre todos esses deveres? Que legal. Agora, vamos pensar adiante. À medida que ele coloca esse ponto acima, a gente busca. É o mesmo mecanismo que os atletas de grande performance treinam. Eles estão sempre querendo bater o recorde, estão sempre querendo voar mais alto, chegar mais além, diminuir o seu tempo, fazer mais gols e por aí vai. Então Jesus coloca, segundo Emmanuel, coloca o nível por aí, ele aumenta essa régua. Adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Olha que convite para a gente fazer uma reflexão e combater as nossas próprias contradições. Porque não nos enganemos, nós somos seres contraditórios e é natural. Nesse ponto de evolução que nós nos encontramos, é natural que sejamos contraditórios. Aquele mesmo indivíduo que pratica o bem, que ajuda, que estende a mão, é aquele indivíduo também que tem a sua sombra, que fofoca, que muitas vezes atrapalha e que prejudica. Perfeitamente. A gente vai, oscilando entre luz e sombras. Qual que é o grande objetivo do espírito? É sair de terceira ordem para segunda ordem, vencendo as paixões. Mas não é uma tarefa fácil e nem acontece da noite para o dia, de tal modo que essas oscilações elas vão ficando cada vez mais frágeis, à medida que o espírito já não vai mais se importar com tantas questões mesquinhas que existem aqui na vida material, e ele vai passar para um horizonte mais amplo, mais rico, mais repleto de oportunidades. E isso não acontece da noite para o dia. É fruto de muito trabalho mesmo. Então, eu vou aí paulatinamente deixando essa contradição. Eu começo a, puxa vida, mas eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu colaborei, mas eu precisava ter sido grosseiro com aquele colega de trabalho, eu precisava ter respondido dessa maneira para minha esposa, eu não poderia ter ajudado meu filho, eu não poderia ter feito um pouco mais por aquele indivíduo que veio falar comigo. Então esse é o ponto que o Emmanuel traz aqui. Adora o Pai, se bem que também é fácil adorar Deus que está no campo que a gente não enxerga, que a gente não vê, e é mais difícil o irmão que está ali do nosso lado, porque adorar o irmão que está ali do nosso lado, ele implica em ver as contradições desse irmão, apesar dessas contradições, colocar em prática a ação para ajudá-lo, o que é muito mais difícil. Então é fácil eu falar que amo Deus. Ontem eu fui fazer uma palestra sobre as 3 primeiras questões do Livro dos Espíritos, 1, 2 e 3. E Deus, ele, antigamente você acreditava num Deus antropomórfico, a imagem e semelhança do homem. Mas Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Deus não é uma personalidade. Deus não vai se ofender. Jamais Deus vai se ofender conosco. Então, eu dizia exatamente isso. Ao invés de nós pedirmos perdão para Deus, deveríamos pedir perdão àqueles que nós ofendemos. Deus não vai se ofender com isso. Agora, o nosso irmão, que está ali no mesmo campo de ação que nós, ele vai. Então, isso daqui, essa mensagem aqui do Emmanuel, ela é uma baita mensagem calcada na realidade. Olha o que ele diz aqui, Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. A gente aprende com o Espiritismo que a oração genuína, a oração válida, ela precisa ter sentimento. Por isso que Allan Kardec o Allan Kardec, ele traz o princípio da comunhão de pensamentos em 1864. Ele não é um princípio que se inicia com a doutrina espírita. O princípio da comunhão de pensamentos, ele vem depois, porque ele começa a estudar os fluidos, o poder da prece e toda essa interação que nós temos, e ele percebe que é fundamental a comunhão de pensamento. O nosso coração, numa reunião, numa prece, num trabalho, ele tem que estar ligado um ao outro. Os nossos pensamentos têm que estar em comum.
Não adianta só orar da boca para fora, falar de Deus, palavras bonitas, lindas, preces maravilhosas, se eu não estou com o meu pensamento conectado, comunhão de pensamentos. E isso tem impacto, inclusive operacional. Quando eu oro, eu emito pensamentos, eu atiro esses pensamentos nos fluidos, o fluido leva esses pensamentos que são mantidos pela vontade. Então, olha como isso é importante. Então, não adianta, eu preciso orar de coração, me entregar à oração. Eram corretos na posição exterior, contudo, diz ele aqui, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Olha aí, no quadro de seus interesses pessoais, a verdadeira caridade, diz Allan Kardec, é aquela que está totalmente destituída de interesse pessoal. O interesse da verdadeira caridade, da caridade genuína, é na felicidade do próximo. Eu não almejo absolutamente nada para mim. Por isso a caridade ela é sempre um ato voluntário, jamais um ato de imposição. Essa é a verdadeira caridade, a caridade genuína. Todavia eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Para os espíritos, o forte deve socorrer o fraco, em todos os aspectos, no aspecto material, no aspecto espiritual, no aspecto intelectual, emocional e moral. O forte atende o fraco, aquele que sabe mais, aquele que conquistou mais, tem como dever dar a mão para seu irmão e puxá-lo, trazê-lo, levantá-lo, fazer com que ele melhore. Tem pessoas que chegam num determinado ambiente e o ambiente melhora. O ambiente cria um outro clima psíquico, cria um outro clima intelectual, um outro clima moral. Essas pessoas são capazes de transformar outras pessoas em pessoas melhores. Esse é o grande ponto, esse é o grande segredo da vida. Fazer com que os outros se sintam melhores do que eles realmente são. E aí só espíritos que já quebraram todas essas condições ainda muito materiais, eles conseguem chegar a esse ponto. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na Terra para se circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu com o mestre da cruz para transformar vidas, olha de novo a colocação, transformar vidas, melhorar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, ou seja, com os nossos próprios exemplos. Eu aperfeiçoo a vida dos meus filhos com o meu exemplo. Eu aperfeiçoo, ofereço condições para que os meus colegas se aperfeiçoem com os meus exemplos. Que sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos, e ele encerra o capítulo de maneira magistral, fazendo esse convite para essa autorreflexão, esse mergulho interior. Ou seja, eu vou me descobrir, me descobrindo, eu consigo combater as minhas dificuldades, combatendo as minhas dificuldades, eu sou alguém melhor e consigo, por ser alguém melhor, transformar o ambiente em que eu estou inserido. Pessoal, chegamos aí no nosso horário. Esse tema é rico, a gente, óbvio, não vai esgotar um tema tão amplo como esse em 30 minutos, mas ele dá início aí às nossas ponderações para que a gente possa seguir pensando. Então vamos agora terminar o nosso domingo, como sempre, fazendo a nossa vibração final, buscando em Jesus
buscando nos espíritos amigos que compartilham conosco deste momento, buscar a força necessária para o entendimento da vida, buscar, na lição de hoje, motivos de esperança cada vez mais forte no nosso coração. Então, que Jesus nos ampare mais uma vez, nos auxilie neste momento de vibração, para que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, possam chegar nesse momento àquelas pessoas que sofrem por esses motivos que hoje dispusemos em nossa lição. Aqueles que estão perdendo entes queridos, familiares, amigos, e não estão conseguindo suportar a dor desse momento. Que eles possam se fortalecer, amparados sempre pela mão amiga do Mestre. Que a luz da vida permaneça em cada um, e que a continuidade da vida após este momento físico possa ser compreendida um dia por toda a nossa humanidade, trazendo mais esperança, mais força, mais fé, para que cada um caminhe melhor, mais fortalecido. Que as nossas vibrações possam chegar àqueles que têm problemas de dores físicas, morais, dores espirituais, para que eles possam também receber o carinho de todos nós nessa vibração que fazemos hoje. Que cada um se fortaleça ainda mais, e que essas vibrações possam chegar também aos asilos, casas de repouso, casa da criança, qualquer lar, qualquer abrigo que possa estar recebendo pessoas que não têm mais o amparo de um familiar, de uma casa, de um lar, mas que esses abrigos estão levando para eles a continuidade da vida, para que eles possam ainda, nos tempos que restam, ter uma vida digna, amparados por esses irmãos, por esses profissionais que trabalham nesses locais. Nossas vibrações em favor daqueles nossos irmãos que estão passando pelos problemas das drogas, aqueles também que neste momento de dor estão pensando no suicídio, na prática do aborto, no homicídio, que eles se fortaleçam por essas nossas vibrações de carinho e de esperança. Fortalecer aqueles nossos irmãos que cometeram delitos e estão nos presídios, penitenciárias, para que eles possam, num momento de reflexão, num momento de lucidez, refletir a respeito da conduta que tiveram e que sejam tocados pelo amor de Jesus e consigam retornar ao convívio da sociedade. Que as nossas vibrações possam chegar em todos os locais do nosso planeta. Aqueles que se encontram em locais de guerra, aqueles que se encontram em terremotos, maremotos, catástrofes. Que as vibrações possam chegar aos corações de cada um, fortalecendo a todos. Nossas vibrações pelo nosso país, pelos nossos governantes, por todos aqueles que têm o dever de cuidar da nossa segurança, de cuidar de tudo que é necessário para o bem-estar do nosso povo. Que eles possam também ser tocados pelo amor de Jesus. E que nós possamos, então, também, neste momento, agradecer ao Mestre Amigo pela presença constante em nossas vidas. Que possamos enviar esses nossos pensamentos a todos os nossos lares, de todos nós que participamos deste momento evangélico, para que cada um de nós seja fortalecido, estejamos nós necessitados
por alguma doença que temos, por alguma falta de esperança, falta de fé. Que o nosso coração seja tocado por esse mestre amigo. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça para mais uma semana que logo mais estaremos iniciando. E que assim seja.